Hebreus 12. Diz assim a palavra de Deus no verso 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, da tiração de sarro, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Verso de número 12. Por isto, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Oremos a Deus. Pai, nós temos aqui, meu Pai, 20 minutos para falar uma palavra, 25. Eu queria pedir para o Senhor, meu Pai, nos ajudar a ser sucinto, porém não superficiais. Que a Tua palavra venha falar ao nosso coração e venha trazer para o nosso coração uma fé profunda, real e verdadeira, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando Cristo veio à terra, Ele não veio para ajudar as pessoas a fazerem sucesso. Porque muitas pessoas que são ateias, ateus, eu não sei como é que a gente fala isso, ateus, ateu, construíram grandes coisas. O Silvio Santos não vai numa igreja, não é um homem que bate carteirinha, construiu uma história. Há outros homens, alguns deles que nem creem que Deus existe, construíram uma grande história, porque trabalham, porque vão, porque fazem. A grande missão de Deus não foi nos dar pequenos presentes. Esses a gente consegue trabalhando, não é verdade ou não? Isso são acréscimos da vida. Mateus, o Senhor diz que se nós buscarmos, pois, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas que são estas nos serão acrescentadas. No Velho Testamento, Deuteronômio diz o seguinte, que se a gente obedecer ao Senhor, as bênçãos de Deus nos seguirão. Não se troca o menor pelo maior. A maior obra que Deus pode fazer por nossas vidas é resgatar-nos, é salvar-nos. Nós viveremos aqui. Nunca o que temos será suficiente. Possamos ter em sobra, não será suficiente. Sempre algo faltará, não é verdade? Para quem anda a pé, falta uma bicicleta. Para quem anda de bicicleta, falta uma moto. Para quem anda de moto, falta um Fusca. Para quem anda de Fusca, falta um Corolla, um BMW. Para quem anda de BMW, falta um jatinho. Para quem tem um jatinho, falta alguma coisa. O que eu quero dizer é que é impossível suprir as necessidades da alma humana. Uma pessoa que tem o coração preenchido, ela não precisa de nada. Tudo que vier é a mais. A maior parte de nós aqui, brincamos de cavalinho de cabo de vassoura. A gente botava uma cabeça de cavalo no cabo da vassoura e ficávamos felizes, não é verdade? A maior parte de nós aqui brincamos de carrinho de rolemã, de capucheta. Sabe o que é capucheta? É pegar o jornal, roubar o carretel de linha da mãe e soltar capucheta. Quando pudemos fazer um Maranhão, quando pudemos fazer uma pipa, ficamos extremamente felizes. Mas como diz o pastor, as nossas doenças eram outras. A gente teve o quê? Bicho de porco no pé, frieira. O que mais que a gente teve? Dordói, furúnculo, né? Doenças que a gente nem vê mais. Hoje as grandes doenças que a gente vê do ser humano é na alma. São doenças que a nossa alma cria, inventa. Síndrome do pânico, depressão e outras síndromes mais que se perdem nos seus nomes.
A vida tem se tornado pesada demais para algumas pessoas, e muitas pessoas têm desistido no meio do caminho. Muitas pessoas ainda andam, caminham, vivem somente externamente. Internamente, grande parte de nós não suportamos a vida. Grande parte de nós não suportamos a vida. Lidamos com problemas que são difíceis de se pegar, difíceis de se diagnosticar, difíceis de se curar, porque está na mente, na alma, nas nossas invenções para todas essas questões. Quando o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi que escreveu, possivelmente tenha sido Paulo, escreve, ele está escrevendo para o povo da diáspora. O que é diáspora? São os judeus que se converteram a Cristo, mas que foram expulsos de Jerusalém. Eles foram expulsos porque a família não aceitava aquilo. Ou eles continuavam judeus, ou eles teriam que sair de casa. Esses homens e essas mulheres, eles foram publicamente humilhados. Muitos deles, segundo Flávio Joséfos, um historiador, tiveram os seus bens confiscados. Eles ficaram sem dinheiro. Alguns foram deserdados pelos pais, outros ficaram presos. E então a igreja, ela saiu de Jerusalém e começou a se espalhar pelas cidades, pelos países e os povoados que estavam em sua cercania, em cerca dela. E então começaram a levar a mensagem de Deus. Mas todo sofrimento tem uma hora que gera um cansaço insuportável. E quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta, ele está escrevendo justamente porque as pessoas estavam desanimando de viver a fé cristã. Eles estavam desanimando de darem a sua vida pela causa de Cristo. Eles estavam desanimando de ter essa fé. É difícil conjugarmos o sofrimento humano com a fé em Deus. Como é que eu posso crer em Deus e sofrer? Domingo passado, eu falei aqui para vocês sobre essa questão da gente ter uma fé, que mesmo que seja como Paulo, não sei se vocês se lembram, mesmo que a gente seja como Paulo, que perde tudo, confesse em Deus. E eu passei uma noite terrível domingo passado. Aí eu lembrei, eu falei, eu não devia ter pregado isso. Porque eu saí daqui, a gente foi no Habib's, e ali começou a dar uma dor nos quartos aqui, lá de cá, e aumentar. Eu falei, meu Deus, eu já saí para casa, chegar em casa foi terrível. E como o senhor Dracil sempre fala sobre o que é uma cólica de rim, eu falei, não pode ser. Eu não tenho pedra no rim, eu não tenho nome, porque eu já fiz uns tratos com Deus. Câncer, facada e pedra no rim são coisas que eu não vou ter. Eu já falei para Deus, já resolvi isso com ele, já assinamos. E como eu digo sempre, como ele não respondeu, quem cala, consente. Não é? A Karina mexeu na bolsa, uma bolsa cheia de coisa, e não achava um Buscopan, e eu não queria pegar, mas ainda bem que ela me deu, porque chegando em casa eu tomei todos os Dorflex que eu tinha, todo o Buscopan, e mais uns remédios fortes para dor. E aquela dor foi aguda, terrível, tirou a noite de sono, não dormi a noite, foi tremendo. E eu falava, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Um tormento. Eu falei, Deus, o senhor existe, por que o senhor não me ajuda? O senhor existe, por que o senhor está deixando doer? Tem coisas que a gente não entende. Eu já orei por pessoas que foram curadas na hora. Você acredita nisso? Eu já orei por pessoas que foram libertas de um câncer. Não dá para tirar uma dorzinha no rim? Você não entende às vezes. Mas Deus não é para ser compreendido, é para ser obedecido. Segue Ele, que Ele vai ter uma história nisso, não é? Passamos aquela noite, de tanto remédio que tomamos, acordamos depois de meio-dia. Marcamos uma consulta com um médico. Fomos para lá. Ele diz, possivelmente é cólica renal realmente. Puxa, que susto, hein? Mandou tirar uma chapa. Chapa que fala, não? Raio-X. Mandou fazer um outro exame. Aí fizemos, voltamos lá. E ele me deu uma boa notícia. Ele falou, você não tem nenhuma pedra no rim, isso é só uma infecção urinária. Falei, glória a Deus, amém. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é difícil conjugar o sofrimento humano com a nossa fé em Deus. Não basta saber que Ele veio salvar nossa alma. A gente quer que Ele coloque dinheiro no nosso bolso, saúde no nosso corpo, alegria na nossa alma, e se possível, dar algum de reserva ainda. Mas Deus, Ele não se relaciona conosco através de presentes. Ele não se comprova ou se prova através de presentes. É claro que a bênção de Deus é sobre nós e nós podemos buscá-la.
mas ele precisa ser suficiente para todos nós. Para estes hebreus, ela não estava sendo mais suficiente. O sofrimento, a perseguição, serem forasteiros, estarem fora de casa, estava mexendo com eles. No capítulo 10, se você ler, você vai ver que alguns deixaram de congregar, não se reuniam mais nas casas. Você vai ver que alguns se esfriaram no serviço de Deus, não pregaram mais. Você vai ver que alguns abandonaram e deixaram de trabalhar também na obra de Deus. Tudo isso está registrado no capítulo 10. Eles estavam frios na fé. E é no meio dessa situação que o escritor aos Hebreus é como que dar um grito. Embora haja circunstâncias difíceis, ele chega gritando: não desistam. Sigam adiante, apesar da dor, das incompreensões. Sigam em frente, apesar das contrariedades da existência humana. Siga em frente, mesmo que aquilo que te cerca não te dê vontade, desejo de continuar seguindo. E ele então compara a vida a uma metáfora que é uma corrida, que é uma maratona. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que por Deus nos foi proposta. Foi Deus quem nos propôs essa corrida. E esta corrida, com certeza, não é algo que será agradável o tempo todo. Depois de algum tempo, parece que a gente se acostuma em correr. Ontem eu conversei com uma maratonista. Eu falei: para você é tão fácil assim? Ela entra em todas as corridas. São Silvestre, não sei aonde, 40 e tantos quilômetros correndo. Ela falou: não, no começo era um pouco difícil. E correr até hoje é difícil, até um certo ponto. Mas depois que você correu alguns quilômetros, o corpo anestesia. A gente vai. Ele diz: olha, Deus vos propôs uma carreira. Ele vos propôs uma corrida. A palavra grega para essa carreira é agona, que quer dizer a mesma palavra que dá origem à agonia. Quando você corre, normalmente você sente aquela agonia de não vou aguentar, agora não vou aguentar, vou parar, agora não vou aguentar. Mas ele está dizendo: corra, continue correndo. Mesmo que a sua mente não entenda, mesmo que o seu corpo esteja passando uma mensagem para o seu cérebro de que você não vai aguentar, mesmo que pareça que o seu oxigênio está acabando dentro do seu peito, continue correndo. Há uma corrida que nos foi proposta. Continue a corrida da fé cristã, continue a corrida da vida cristã, continue a corrida da sua existência, continue, mesmo que pareça não fazer sentido, continue, siga adiante. Foi Deus quem propôs. Deus não propõe a gente, a cada um de nós, nada que nós não tenhamos condições de fazer. A mim e a você compete aceitar o desafio e começar a corrida. De vez em quando vai ter no meio do caminho alguém para te dar um copo d'água, alguém que vai te dar uma toalha para você secar o suor, alguém que vai, mas vai ser difícil, mas você vai conseguir, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia para os hebreus: não parem de correr, não olhem para as perseguições existentes, não fiquem lembrando daqueles que morreram por Cristo, não fiquem olhando para o sofrimento da existência de vocês. Continue olhando para frente e continue correndo. E eu estou aqui hoje para te dizer: não saia da corrida. Se você parou de correr, se você assentou-se na beira do caminho, eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, que você volte a aceitar o desafio de Deus para a sua vida. Volte a correr. Quais são as motivações que Ele nos dá aqui para essa agona, para essa corrida? Primeiro, Ele diz: tenha bons referenciais. Olhe para quem está dando certo, olhe para quem está vencendo. Ele diz, o capítulo 12 ele começa dizendo portanto. Por que ele diz portanto? Porque no capítulo 11 ele fala de 16 homens e mulheres que correram a corrida da fé. São 16 pessoas do Velho Testamento, que quando você ler a história deles no Velho Testamento, você vai ver pelo que eles passou. Eles falam de Daniel, que os leões quase o comeram, mas ele não negou a sua fé. Eles falam de Sansão, eles falam de Enoque, eles falam daquele homem que fez a arca do Noé. Eles falam de cada um deles. Ele fala de homens que foram cerrados no meio. Eles falam de homens que passaram necessidades, mas mesmo assim não negaram a sua fé. Não é um amuleto a nossa fé. A nossa fé não é uma porta da esperança. A nossa fé em Jesus Cristo não é simplesmente algo motivacional.
não é algo que de alguma forma trata ou traz para o nosso coração sensações de ápice emocional. A nossa fé é uma fé racional. Nós cremos em Cristo Jesus, nós o servimos, o seguimos, porque Ele revelou-se a nós em nosso coração, e a nossa alma se apaixonou por Ele, e nós nascemos de novo, e queremos caminhar com Ele. Portanto, não pare de correr. Se você está perdendo alguma coisa, continue correndo. Sabe, às vezes eu tenho vontade de parar de correr, porque eu olho algumas pessoas que são iguais a mim, ou que eu avalio até pior do que eu, que a gente até avalia isso, não quer dizer que você avalia certo. Falamos sobre julgar a semana passada. Eu vejo que elas estão à frente, e não é fácil, gente, alguém estar à sua frente. Eu já falei aqui que quando eu fui prestar serviço militar na AFA, eu tive que correr 1 quilômetro, 3 quilômetros, depois 11 quilômetros. E eu me lembro que o Camargo era fortão, e o Camargo passou na minha frente. Eu falei, gente, se o Camargo passou na minha frente, ele era bem coisadão, bem troncoso. Sabe, aquilo gera um pouco de desânimo na gente. Você faz uma reunião de amigos de formatura que se formaram há 20 anos atrás. Um está na frente, o outro mais para frente, o outro mais para frente, e você ficou para trás. Isso às vezes te traz desmotivação. Não tenha essas pessoas como um referencial negativo. Use-as como um referencial positivo. Se elas chegaram lá, eu também posso chegar. Portanto, nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. É Abraão dizendo, vai em frente, eu também sofri por anos, mas valeu a pena. O meu Isaac nasceu, a nação de Israel se formou, e hoje ela povoa a terra. De alguma forma, Noé dizendo, eu tive dúvidas, as pessoas tiraram um sarro de mim, mas vale a pena, continue caminhando, continue construindo o que você está construindo, porque o que eu fiz marcou a história. Daniel dizendo, escuta, eu enfrentei os leões aos meus 80 anos de idade, mas continua em frente, vale a pena, é bom ter experiências com Deus. Deus está te colocando nessa agona, nessa corrida. Ela pode ser uma agonia às vezes, mas é como se você passasse o bastão para quem está à sua frente. É como aquele louvor que a gente cantava, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena. Volte a correr, é o desafio. Nessa corrida, entenda que você tem a te cercar testemunhas. A palavra testemunhas aqui que ele usa é a palavra martírios, ou seja, são pessoas que são mártires. É alguém que vive e morre por aquilo que crê. Ele está dizendo, olha, as pessoas que te cercam são pessoas que viveram e morreram por aquilo que acreditavam. Morra pelo que você acredita. Viva por aquilo que você acredite. A fé cristã não é um lugar que a gente se encosta, uma muleta para a gente caminhar. A fé cristã é uma conversão do coração a Deus, em que nós estamos aqui para sermos extensão dele aqui nesta terra. Portanto, não pare, não se desmotive, não se desanime, não se paralise. Continue em frente. Você está rodeado por uma nuvem de testemunhas. Olhe para eles. Olhe para eles. É muito bom sentar com pessoas às vezes e conversar sobre as suas experiências de vida, e saber que coisas pelas quais eu estou sofrendo e que às vezes estão me desmotivando e querendo fazer com que eu pare, elas já vivenciaram aquilo, elas dizem, já passei por isso. Sexta-feira, fazendo um casamento, eu estava conversando com um pastor que eu acabei conhecendo lá, convidado dos noivos, e justamente ele maduro, um senhor já com cabelos brancos, embora também eu tenha, o deles era bem mais do que os meus, bem vivido. E como foi gostoso conversar com aquele senhor, porque eu vi que dores que eu vivo, ele já as viveu. Ele diz, eu entendo isso, passei por isso em tal ano, é assim, 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 assado. Sabe, ele não pode me ensinar como vencer, mas ele pode me dizer que ele venceu. Use esse referencial. Olhe para a nuvem de quem terminou o caminho. Não se aconselhe com aqueles que desistiram. Não olhe para aqueles que ficaram para trás. Não desmotive-se com aqueles que se desmotivaram pela caminhada. Não use as feridas que você possa ter sofrido no processo da sua caminhada cristã. Em nome de Jesus, não. Não importa o que fizeram ou o que quiseram fazer com você. O que importa é o que Cristo fez por você, que marcou a história, em nome de Jesus Cristo. Aceite a proposta de Deus, continue correndo. Aceite o conselho de Deus. Olhe para a quantidade imensurável de pessoas
que marcaram o nosso tempo. Quando Hebreus é escrito, ainda não se poderia falar dos mártires da época. Mas, por exemplo, Nero, em uma das suas festas, queimou 1000 cristãos envoltos em piche, amarrou em postes e iluminou sua festa, queimando-os vivos enquanto ele festejava. Ele envolvia homens e mulheres em pele frescas de animal e os soltavam com os cães, os caçando e os comendo, dilacerando-lhe com as suas presas. Ele fritou pessoas vivas, e essas pessoas nem mesmo assim negaram a Jesus Cristo. O nosso sofrimento tem sido menor. As nossas coisas têm sido porque tem faltado um dinheiro, porque eu tenho uma pedrinha no rim. Tem sido uma bestagemzinha assim. Continue. Não, eu não vou mais, porque as pessoas lá são falsas, são mesmo. Mas já eram na época de Paulo. Ele mesmo disse, em perigo entre falsos irmãos. Não é? Eu mandei para você uma coisa que mandaram. Eu não sou muito de mandar no grupo da igreja aqui algumas coisas para vocês não se encherem de mim. Mas eu achei legalzinho, de alguém que disse que conversou com Paulo e falou: Paulo, eu estou querendo achar uma igreja melhor, porque a minha não está bom. Eu estou pensando em ir para Coríntios. Ele falou: não vai para Coríntios não. Lá tem um menino que dorme com a madrasta, tá um ribu. E lá tinha mais outros 9 pecados terríveis. Ele falou: ah, então tá bom, vou falar com o João. Ele disse: João, estou pensando aí em ir para a igreja de Esmirna. Ele falou: não vem não, que aqui o povo está seguindo a tal de Jezabel, está uma complicação. Tá aí, se eu for para Laodiceia, não vem que o povo aqui abandonou o primeiro amor, está uma complicação. Veja para você ver as igrejas da Bíblia. Todas elas eram defeituosas. Não existe um lugar para onde a gente pode ir. Mas no meio dos defeituosos, nós podemos ser um marco, uma marca, um protótipo, um referencial, uma luz que ilumina. Nós podemos ser um fogo que queima. Nós podemos ser uma bênção em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Não olhe para os que estão falhando. Olhe para os que estão lutando, avançando, seguindo adiante. Não olhe para aqueles que desistiram e desanimados se entregaram em quaisquer coisas da vida. Olhe para aqueles que ainda lutam, para aqueles que ainda creem, para aqueles que ainda avançam, para aqueles que de alguma forma têm o coração e a mente consumidas por uma verdade que lhes invade o coração e a alma. Eles continuam. Como eu gosto de gente assim, como eu quero ser assim. Sabe, um dos meus referenciais bíblicos, é claro que é Cristo, sem dúvida, mas é Paulo. Eu gosto de Paulo. É um homem bocudo, é um homem temperamental, é um homem que quebrou o pau com Pedro várias vezes, mas é um homem que se dava a causa. Ele abandona tudo. Ele é um homem inconsequente nesse sentido. Ele avança, ele entra para os mares, ele enfrenta as cadeias, ele é preso por 3 vezes, ele apanha, ele é rasgado, quebrado, moído. Mesmo que as coisas não lhes pareçam favoráveis, ele continua seguindo em frente. Sim, em frente. O grito do escritor aos Hebreus era este: não desista. E hoje eu estou aqui para fazer com que a voz de Deus ecoe entre os seus ouvidos e vá parar no seu coração. Não desista. Talvez como eles você tenha razões para fazer tal coisa, mas não faça. Continue, seja perseverante, continue na sua fé em Cristo, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Quem é o seu referencial? É preciso ter referenciais. É preciso ter referenciais. É preciso ter. É preciso ter. Olhe para alguém que te motive, que te dê vontade de seguir adiante. Leia a história desses 16 homens, de como eles sofreram e viveram por Cristo, em nome de Jesus. O terceiro conselho que ele nos dá para que a gente não saia dessa agona, dessa corrida, é que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, não perca o foco. Não perca o foco. Eu falei que esses dias da corrida da tartaruga com o coelho. Coloca no Google depois lá, no YouTube, e coloca lá: corrida da tartaruga com um coelho. Você acha possível uma tartaruga ganhar de um coelho? Mas no vídeo ela ganha. E você vai entender por quê. Porque o coelho pode andar rápido, mas ele perde o foco, fica cheirando tudo. Ele para no caminho. E a tartaruga na boa, devagarzinho, mas sempre com foco à sua frente. Por incrível que pareça, você vai ver que a tartaruga vence o coelho. Porque o coelho vai para cá, depois ele volta para cá, depois ele cheira lá e vai. Ele tem uma autoconfiança muito grande. A tartaruga devagarzinho vai indo, mas ela chega no seu objetivo. Não perca o foco. O seu foco aqui é
Cristo. O seu foco aqui não é uma música, não é uma palestra, não é se você saiu daqui aliviado. O seu foco aqui é o culto que você vem prestar a Deus. Você não vai a um teatro. Por que nós nos cansamos de uma igreja rapidamente? Porque nós vamos a uma igreja por aquilo que ela nos oferece. Mas nós devemos ir a uma igreja não pelo que ela nos oferece, mas por aquilo que nós vamos oferecer a Deus. Coríntios diz: quando vós vos reunis, um deve trazer um salmo, o outro uma profecia, o outro uma palavra em língua, o outro uma interpretação, o outro um hino, o outro uma coisa. Cada um de nós devemos trazer algo. Um culto é um lugar em que nós viemos para cultuar a Jesus Cristo. Você vem reconhecer a grandeza dele. Então, se você não sentir nada, não ouvir nada que sirva para você, então, se nada for curado no seu corpo, e se nada acontecer, você tem que sair por aquela porta satisfeito, porque você veio cultuá-lo. Mas eu não conheço um Deus que te despede de mãos vazias. Quando o seu culto é real e é verdadeiro, de alguma forma ele alivia suas cargas, ele te fortalece nas suas fraquezas, ele te anima no seu desânimo, ele te faz uma pessoa com o coração cheio de esperança, em nome de Jesus Cristo. Você veio cultuar a Deus. Sabe, eu sempre fiz parte de igrejas muito pequenas. Eu sempre fiz, minha vida toda. Deus me deu a graça de poder abrir igreja. Nós abrimos, para a glória de Deus, pelo menos quase 40 igrejas. Passando e abrindo um aqui, depois deixando, quando ficava boa. Sempre que estava ficando boa, não servia mais. Eles falavam: vamos pegar um pastor melhor. A hora que ficava boa, vamos pegar um pastor melhor. Mas amém, eu gostava de ir. Eu gostava de ir. Porque as pessoas não queriam ir da Birê. Mas sabe, então na igreja eu precisava ser tudo sempre. E sabe, às vezes não tinha ninguém para cantar, então eu cantava bem forte ali na frente. Às vezes eu atrapalhava os músicos, porque eu cantava errado. Eu não gravo a letra, mas eu cantava com vigor. Às vezes eu tinha que cantar, eu tinha que descer e olhar as crianças, eu tinha que subir e pregar. Tinha dia que eu fazia todos os papéis possíveis. Por isso eu não compreendo a gente escolher coisas para fazer. Nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para servir em nome de Jesus Cristo. É claro que nós podemos ter aptidões, mas nós somos servos. Nós devemos servir a Deus com aquilo que nós temos e podemos fazer. Você pode ser alguém que arruma uma mesa como essa, mas também pode ser alguém que limpa um chão como este. Ou você pode ser alguém que venha compor aqui o coro, se você canta bem ou não tão bem. Enfim, olhe para Jesus. Você não pode ficar olhando para mim ou para o outro. Sabe uma coisa que diziam para mim e que eu não entendia muito, é que as pessoas diziam: olha, você é um novo convertido, eu quero te dizer uma coisa, não olhe para as pessoas erram, olhe para Jesus. Eu falava: eu vou olhar para Jesus, mas quer dizer que as pessoas não mudam? Não, eu achei que elas mudavam. Paulo diz: segui o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Cristo, é claro, é o nosso foco único e maior. Mas nós também podemos olhar a nuvem de testemunha, homens que foram defeituosos, mas que tinham uma obstinação por Deus. Há muitos bons referenciais aqui, mas o nosso foco maior é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que você veio aqui? Por causa de Jesus. Não foi por outra causa. Não foi por outra causa. As pessoas dizem: olha, eu vou em tal lugar porque lá tem um louvor bom. Não, eu vou em tal lugar porque lá tem uma palavra legal. Não, eu vou em tal lugar porque lá tem um pastor misterioso. Eu não entendo nada que ele fala, mas ele tem uns mistérios. Não é? Eu também já fiz assim. Eu ia num cara que eu não entendia nada que ele falava, nada que ele fazia, mas ele tinha uns mistérios. E eu gostava dos mistérios. Não estou falando mal disto. Eu estou dizendo que qualquer lugar onde você vá, deve ter só uma motivação: eu fui porque eu fui adorar a Jesus Cristo. Abandone os seus pesos. O que são pesos? São relacionamentos, são pessoas, são sentimentos que a gente tem, são bobagens que a gente carrega dentro da alma e que dificultam a nossa vida. Deixe os seus pesos. Numa dessas quintas-feiras nós falamos sobre isto. Pesos que nós precisamos largar para ter uma vida mais leve. E um dos pesos é: não procure viver uma vida para agradar os outros. Você não vai conseguir. Eu não quero desagradar, mas também eu não posso viver para agradar os outros. Outro peso: aprenda a dizer não
É difícil. Esses dias eu quase, acho que eu perdi um amigo, porque eu orei bastante para ter coragem, que eu tinha que dizer não para uma coisa que ele me pediu. Mas eu não podia, era me enfiar num buraco. É doído, mas a gente tem que aprender a dizer não. Há certos pesos que a gente precisa deixar pelo caminho. Você não vai conseguir mudar a vida daquela pessoa. Você não vai conseguir resolver os problemas daquela outra pessoa. Abandone esses pesos. Essas coisas que são pesadas para a gente carregar. Abandone essa falta de perdão. Não dá para me falar profundamente sobre o assunto. Mas ele diz, larga os pesos. Era costume nessa agona, nessa corrida, para o treino, eles amarrarem pesos nas pernas, para que corressem com dificuldade e assim então, quando fossem correr sem o peso, poder correr com velocidade. Abandone os pesos. Tire aquilo que não é um pecado por sua própria essência. Abandone esse peso. Deixa isso para trás. Embora possa ser legal, possa ser legítimo, possa ser que esteja também te fazendo muito mal. É uma influência ruim. É algo que vai ou que pode acabar com a tua vida. Ele diz, abandone o pecado que tenazmente te sedia, ou seja, vença os seus desejos escravizantes. O que é o pecado senão o exagero de um desejo? É somente isso. O que é a glutonaria? É comer demais. Comer de menos também é. Os glutões eram os romanos que comiam, colocavam o dedo na garganta para vomitar e assim ter o estômago vazio e ter fome e comer de novo para ter diversas vezes o mesmo prazer. Ele diz que tudo em excesso, tudo que passa do normal, torna-se pecaminoso. Pecado é hamartia, é errar o alvo, é fazer algo que faz mal para mim. Não é que Deus não vai me aceitar, mas é porque é uma destruição, é um autofágio, é eu mesmo me destruindo, é eu mesmo arrebentando com a minha vida. Vença os seus desejos escravizantes. Tem coisa que eu e você, que nós desejamos, que nós sabemos claramente que está acabando com a nossa vida. Vence isso, é isso que ele está dizendo. Por fim, ele disse, lança fora toda a fraqueza da alma. Almas anêmicas, pessoas que se enfraqueceram pelo caminho. Eu gosto quando ele termina, ele diz, por isso, restabelecei as mãos decaídas e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que era manco, antes seja curado. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Talvez a sua mão caiu e você não tem mais pego na espada para a luta e a batalha da sua vida. Talvez os seus joelhos estão trôpegos, ou seja, você caminha de forma errante, de forma frágil, de forma fraca. E ele está dizendo, hoje é dia de retomar a sua posição, a posição de quem está em pé, a posição de quem empunha a sua espada, a posição de quem volta a lutar a sua luta, em o nome de Jesus Cristo. Que essa palavra aos Hebreus de alguma forma seja útil para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Há um desafio de Deus para mim e para você. Volte para a corrida. Será que você parou de correr? Se parou, há um desafio. Volte para a corrida. Se você voltou para a corrida, eu quero te animar. Tenha um bom referencial. Enxergue a nuvem de testemunhas que sofreram ou que foram livres de tantos males. Houve fé que não poupou a minha vida, e houve pessoas que tiveram fé que tiveram a sua vida poupada. Use esses exemplos e continue em frente. Tenha bons referenciais. Você não está sozinho aqui nessa corrida. Há outros que estão correndo, há outros que já acabaram a corrida e estão dizendo, vai, segue, adiante. Você vai vencer. Se você entrou nessa corrida, tenha foco. Olhe somente para Jesus. Não olhe para Jesus e para o mundo. Não olhe para Jesus e para as coisas. Olhe somente para Jesus. Se você entrou nessa corrida, em nome do Senhor Jesus Cristo, jogue fora os pesos, coisas que de alguma forma te proíbem de tomar velocidade. Você precisa tomar velocidade. Você precisa correr. Não sei, um peso é para você, por exemplo, que quer estudar a palavra de Deus. Eu, por exemplo, uma época queria muito que Deus me usasse na igreja. Eu dizia, Deus me usa, me usa. Mas o meu problema é que eu gostava muito de assistir Faustão. Faustão existe desde o começo do mundo, eu acho, né? Se eu não me engano. Era alguma coisa que passava na Globo, passava um filme à tarde também. Então eu saía da escola dominical, eu entrava na televisão, saía até mais tarde. Aquele não era um pecado, mas
eu vi que Deus colocou no meu coração: filho, então para de fazer isso e vai ler a palavra, vai orar para quando você for para o culto à noite, sair na brasa. E eu tentei, mas eu não conseguia. Então um dia eu pedi para Deus para Ele queimar a televisão. E poucas orações minhas foram ouvidas, essa foi. E Deus foi muito rápido em resolver. E por incrível que pareça, no domingo seguinte a minha televisão estava queimada. Mas não adiantou nada, porque na segunda eu levei para consertar. Isso é um peso, entende? Isso é um peso. É você ter um trabalho para fazer e você fazer a metade só. É um peso, a preguiça é um peso. É um peso. São coisas que amarram-se a gente e não deixam a gente correr a corrida que a gente está correndo. Quais são os seus pesos? Não é uma coisa errada, mas te impede de correr a carreira proposta. Você não vai na velocidade que você pode ir. Deus tem mais para a sua vida, sabia disso? Ele diz: vença os seus desejos escravizantes. Será que eu e você temos algum desejo escravizante? Ai, meu negócio é ganhar dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Todo mundo gosta. Mas não precisa ser essa loucura. Vai na paz. Porque quando você fica louco por isso, você faz bobagens no caminho. Aquele negócio de banana que você fez, você comprou um caminhão de banana, vai apodrecer tudo, não é praga. É realidade, você não sabe vender banana. Aquele negócio que é chinês, não é para você, é para o chinês. Ou seja, tire os pesos. Siga adiante. Vença os desejos. E cure essa anemia da alma. Talvez a sua alma está anêmica. Os seus braços caíram e os seus joelhos se enfraqueceram e não há mais fervor na sua alma. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo que hoje Deus está propondo: volte a correr. Que os seus joelhos sejam curados, que você faça caminho reto. E Ele diz no final: que outro se inspire em você. Amém? Sabe, uma inspiração que eu tenho para voltar a correr é uma senhora, 70 e poucos anos. Pensa na senhorinha esperta. Pensa. Eu às vezes fico lá olhando, saio de carro e ela está lá com o shortinho dela. Entendeu? Falo: meu Deus do céu, que show. Sabe, a sua caminhada vai inspirar a caminhada de outras pessoas. Vamos ficar em pé para orar. Você entendeu a palavra de Deus hoje? Eu fui objetivo com você. Você quer que eu seja sempre assim objetivo para não demorar muito? Ah lá, teve um aleluia lá no fundo. Eu quero orar por você, para que você volte a correr. Não abandone a sua causa. Feche seus olhos um minuto.